Olá, eu me chamo Daniela, sou aluna do mestrado do programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou apresentar então um seminário com a temática da reciclagem química do politereftalato de etileno, que é o nosso conhecido PET. Então eu dividi a apresentação em 4 tópicos principais. Primeiramente eu vou introduzir um pouquinho o assunto, trazendo principalmente os dados sobre a produção do PET e também a reciclagem, depois passando para a reciclagem química. A gente tem outras formas, eu vou explicar brevemente cada uma delas, mas focando principalmente então na reciclagem química e na glicólise, que é uma forma de reciclagem química que a gente tem. Depois, trazendo um pouquinho do que a gente tem na literatura, nas pesquisas quanto à parte de glicólise e também em algumas pesquisas um pouco mais recentes que fazem uso, então, da glicerina e também da radiação micro-ondas e fechando, por fim, então, com as conclusões. Bom, então trazendo um pouquinho sobre os números. A produção mundial hoje de plástico, ela está em 500 milhões de toneladas por ano, sendo que esse número ele tem uma geração crescente, na ordem de 150 milhões de toneladas ao ano, das quais 79% acabam indo para aterros sanitários. Então é um percentual bem expressivo de material polimérico que a gente está colocando nos nossos aterros. E isso corresponde, então, a 2,41 milhões de toneladas ao ano de plástico que a gente está despendendo no nosso ecossistema. E quanto ao PET, propriamente dito, né, a demanda global dessa resina se estima que ela atinja 22,65 milhões de toneladas até o ano de 2025, o que movimenta aí um mercado de 44,1 bilhões de dólares. E quanto à reciclagem dos plásticos, em uma pesquisa que foi feita no ano de 2019, aqui no Brasil, os dados divulgados revelam que 838 mil toneladas de plástico pós-consumo foram recicladas no país, sendo que desse número, 42% corresponde ao PET. E a principal origem dos resíduos plásticos hoje aqui no Brasil, que corresponde a 52,5%, é de origem do pós-consumo doméstico. Sendo que desse resíduo pós-consumo doméstico, o PET corresponde a 44,4%, ou seja, ele está bem presente no nosso cotidiano. Mas mesmo assim, a gente acaba tendo muitas perdas durante esse processo de reciclagem, o que é estimado em mais ou menos 135 mil toneladas de resíduo plástico que é perdido no processo. E o PET, novamente, com um percentual de 43,7%, é a resina que a gente mais perde durante o processo. E quais são os principais motivos, então, dessas perdas? O principal deles é a contaminação da sucata, por nosso descuido, né, dos consumidores finais durante o descarte, e também o próprio sistema de triagem, que muitas vezes é desqualificado. Então, a gente tem problemas relacionados à coleta e também ao descarte, que é feito de forma incorreta. Então, quais são as formas que a gente tem de reciclar o PET? Bom, aqui eu trago um ciclo total do PET. Se ele fosse uma cadeia fechada, idealmente, né, ele caracterizaria a nossa economia circular. Então, onde é que a gente começa nesse ciclo? A gente começa aqui na própria produção do plástico, que atualmente, né, a principal fonte de matérias-primas para essa indústria é de fonte fóssil. Depois que o plástico é produzido, né, a resina, ele vai então para as indústrias que vão produzir o produto final, seja uma garrafa, seja uma sacola ou seja um pote, e depois esse material vai ser distribuído e comercializado. E nós, consumidores, vamos consumir esse material. Então, depois que a gente comprou uma garrafa, por exemplo, de refrigerante, a gente consome aquele refrigerante e descarta a embalagem. Essa embalagem, então, ela vai para a coleta e ela pode seguir dois caminhos distintos. Ou ela pode ir para uma incineração com uma recuperação de energia. Aqui a gente inclui também aquele material que está contaminado e que vai para aterro sanitário,
ou então ele vai para a coleta para os centros de triagem. E aqui, geralmente, a primeira etapa envolve, então, o material ser separado e ser também picado. E a partir daqui, ele novamente pode seguir dois caminhos distintos. Ou ele vem para a reciclagem mecânica, ou ele vem para a reciclagem química. A reciclagem mecânica, que é uma das mais usuais, ela envolve então a etapa de separar o material, esse material vai ser moído, e aí que dá origem aos flakes, que a gente chama, que nada mais é do que os pedaços de plástico picados. Depois esse material vai ser lavado e ele vai ser reprocessado. Isso pode acontecer por uma reextrusão ou por uma reinjeção, enfim. E aí a gente vai ter a chamada resina PCR, que é a resina pós-consumo. Essa resina volta então para as indústrias que vão fabricar o produto final. Normalmente a resina PCR vai ser usada para produzir uma lixeira ou vai ser produzida para embalagens, para materiais que não tenham problema nem com cor e nem com odor, porque essa é uma característica da resina PCR da reciclagem mecânica. Ela tem cor, geralmente bem escura, e tem odor, e isso vai limitar muito as aplicações desse material. Então, uma outra alternativa que a gente tem é a reciclagem química. E dentro da reciclagem química, a gente pode ter três diferentes processos. O primeiro deles é o de purificação, onde a gente obtém novamente o polímero de forma purificada, e aí esse polímero pode ser usado novamente, então, para a produção de peças finais. Ou a gente tem as despolimerizações, que são reações onde a gente vai quebrar a cadeia do polímero, gerando novamente os monômeros, ou então intermediários, para fazer a polimerização novamente. Ou a gente tem também a opção da reciclagem de matéria-prima, que ela pode ser feita por gasificação, onde a gente utiliza então o oxigênio e gera o gás de síntese, que é composto por hidrogênio e monóxido de carbono. Temos também o tratamento hidrotérmico, onde a gente utiliza hidrogênio e a gente vai produzir então insumos petroquímicos, geralmente combustível. E a gente também pode ter a pirólise, onde a gente obtém o óleo de pirólise, que vai para as refinarias, e aí a gente obtém os hidrocarbonetos refinados. E quais são as vantagens e as desvantagens de cada um desses processos? Bom, o primeiro processo, o mais simples de todos, é o reuso. Ele tem a vantagem de ser fácil de ser aplicado e de possuir um custo baixíssimo. Mas a grande desvantagem é que a cada vez que a gente reutiliza esse material, a gente vai tendo cada vez mais a deterioração das propriedades. Então, vai chegar num ponto em que a gente não consegue mais utilizar esse material. Na reciclagem mecânica, a grande vantagem é que a gente tem um investimento mais baixo em comparação com a reciclagem química e a gente acaba não gerando poluentes. Claro, a gente tem a água ou até mesmo alguns solventes na etapa de lavagem do material, mas esse efluente ele vai passar por um tratamento antes de ser liberado no meio ambiente. Então a gente considera que essa reciclagem não gera poluentes. Mas a desvantagem é que, novamente, a gente tem a deterioração das propriedades físico-químicas a cada ciclo. Então, quando eu pegar aquele material, separar ele, picotar ele e passar por uma extrusora, por exemplo, o reaquecimento do material pode reativar os aditivos ou os pigmentos que estão dentro daquela resina, e isso vai acabar atacando o meu polímero e deteriorando as propriedades dele. Então, o que normalmente acontece é uma queda do peso molecular, além da heterogeneidade dos resíduos plásticos, o que causa, então, uma coloração escura no material e geralmente ele tem um odor bem forte, bem característico, que, como eu comentei, vai limitar as aplicações. Para a reciclagem química, então, a grande vantagem dessa técnica é que a gente vai obter, então, moléculas completamente novas, sejam elas monômeros, oligômeros ou até mesmo hidrocarbonetos, mas a desvantagem é que é um processo que exige um elevado investimento inicial, a gente precisa aplicar tecnologia de ponta e a gente precisa ter um pessoal especializado para poder estar operando dentro dessas plantas. E a gente ainda precisa, né, de pesquisas um pouco mais avançadas e mais detalhadas, eu acredito que principalmente na área de engenharia, para que a gente possa ter, então, uma implementação bem sucedida dessas técnicas de reciclagem química para uma escala industrial. Então, voltando um pouquinho, né, para o PET,
e falando mais especificamente sobre as reações de despolimerização, que caracterizam então uma reciclagem química. Para o PET, as reações mais estudadas são 5, né? A primeira delas, então, é a hidrólise, onde a gente vai ter a quebra da cadeia polimérica do PET pela molécula de água. E isso pode acontecer, então, no meio neutro, ácido ou básico. E o que a gente gera nessa reação é o ácido tereftálico e o próprio etileno glicol. A gente também pode fazer a despolimerização do PET via a monólise e aminólise, onde a gente vai usar, então, respectivamente, amônia e também soluções aquosas de amina. E o que a gente obtém como resultado dessa reação são as diaminas de ácido tereftálico e a tereftalamida mais o etileno glicol em ambas as reações. A gente também pode fazer a reação do PET com um álcool, que a gente chama de alcoólise, mas geralmente se usa o metanol, e é por isso que a gente chama essa reação de metanólise. E no caso da reação com metanol, o que a gente obtém como resultado é o dimetiltereftalato mais o etileno glicol. Por fim, a gente também tem a glicólise, que envolve então a reação do PET com algum glicol, geralmente o mais usual é o etileno glicol. E o que acontece, então, é a degradação solvolítica do PET, onde as ligações ésteres aqui vão ser quebradas e vão dar origem, então, a terminações carboxila. E aí o que a gente tem é o tereftalato de bis-hidroxetila mais o etileno glicol como produto dessa reação. E falando um pouquinho mais, então, sobre a glicólise, ela tem 4 principais formas em que ela pode ser feita. Uma delas é a glicólise assistida por solvente, onde a gente vai fazer, então, o uso de um solvente, como, por exemplo, um xileno, e isso vai oferecer uma miscibilidade à mistura PET com glicol. E isso já é relatado na literatura que quanto mais a gente facilita essa miscibilidade, maiores rendimentos a gente obtém com a despolimerização. E outro ponto favorável do uso de solvente é que, à medida que a reação vai ocorrendo, o produto que vai sendo formado, ele vai sendo solubilizado, né, na fase orgânica, no solvente, e assim a gente acaba tendo um deslocamento favorável do equilíbrio da reação, atingindo novamente rendimentos maiores. Mas a grande desvantagem da gente usar solvente é justamente o próprio uso do solvente, porque não é favorável ecologicamente. Então, a gente ainda tem algumas restrições para o uso de solventes na reação de glicólise. Outra forma da gente fazer a glicólise é a glicólise supercrítica, onde a gente utiliza, então, temperatura e pressão acima do ponto crítico do glicol, e aí a gente não tem a necessidade de utilizar catalisador, e já é relatado na literatura rendimentos do tereftalato de bis-hidroxetila de até 93,5% em apenas 30 minutos de reação. Outra tecnologia que vem sendo estudada recentemente, nos últimos anos, é a glicólise assistida por micro-ondas. A grande vantagem da utilização dessa radiação é que a gente reduz drasticamente o nosso tempo, então a gente compara aí mais ou menos 30 minutos numa reação no micro-ondas versus uma reação no térmico que leva aí de 8 horas para mais. E quando a gente utiliza o catalisador associado ao micro-ondas, a gente vai ter ainda um favorecimento sinérgico da reação e a gente consegue atingir resultados ainda melhores. Por fim, a glicólise catalisada é aquela onde a gente faz uso, então, de catalisadores. Ela é a mais popular e também a que é mais utilizada industrialmente. E na literatura, a ordem de eficiência dos metais para os catalisadores é relatada como sendo o zinco, o melhor deles, seguindo por manganês, cobalto e, por fim, o chumbo. Também se tem estudos na área de catalisadores heterogêneos, né, que eles possuem, alguns deles, né, uma eficiência melhor. Eles são possíveis de ser reutilizados, né, mais de uma vez, e eles também são fáceis de ser separados do meio reacional. Então, são alguns exemplos que também já são relatados na literatura, o uso de zeólitas, de espinélios e também de nanomateriais. E também se tem alguma coisa na área de líquidos iônicos, que são usados, então, como catalisadores para a reação de glicólise, mas é uma área que ainda vem crescendo, ela é bem recente.
E vocês podem estar se perguntando por que a glicólise, né? A gente tem 5 reações e por que eu falo tanto da glicólise? Bom, a glicólise, a principal vantagem dela é porque ela é geralmente a mais rápida e, consequentemente, então ela vai provocar a despolimerização em um menor tempo. Além disso, ela vai permitir uma ampla faixa de temperatura, de 180 até 240 graus Celsius, a gente pode estar operando essa reação. E, além disso, ela vai permitir a utilização de diversos tipos de catalisadores. Esses, então, vão ter desempenho próprio em diferentes condições de temperatura e pressão. Ou seja, a gente pode balancear entre temperatura, pressão, tipo de catalisador, se ácido ou básico, dependendo, né, das condições reacionais que a gente tem para obter resultados melhores. E tanto é que a glicólise é uma boa alternativa, que ela é uma das que vem mais sendo aplicada na indústria. Então, exemplos de empresas que vêm fazendo a glicólise em escala industrial são da DuPont, da Eastman, da Goodyear e da Zimmer. Aqui nessa tabela a gente também tem outras companhias que fazem reciclagem química do PET, propriamente dito, né, na indústria, e como a gente pode ver aqui, a maioria delas acaba empregando as reações de glicólise. Então, agora eu vou trazer um pouquinho dos dados que a gente tem na literatura de alguns fatores que foram avaliados. Então, um primeiro trabalho que eu trago é um onde os autores, então, pegaram garrafas PET de pós-consumo, tiraram a tampa, tiraram o rótulo, lavaram as embalagens, picaram elas e reagiram com etileno glicol em um reator de micro-ondas por 30 minutos e a 250 graus Celsius. Um dos fatores, então, que os autores avaliaram no trabalho foi o efeito do metal, e como a gente pode ver aqui na tabela, o estearato de zinco foi o que apresentou maior rendimento na reação, o que já era esperado, porque na literatura o zinco é o metal que melhor funciona para a reação de glicólise. O trabalho também avaliou a influência do tipo de ânion que está sendo utilizado com o metal. Então, eles testaram com o estearato, acetato, o naftenato e o pó de metal para comparar. E os rendimentos eles não foram tão diferentes uns dos outros. E até no gráfico aqui, no espectro de infravermelho, a gente observa que não tem bandas diferentes entre eles. Então, a gente não teve a formação de nenhum outro produto. E os autores consideram, então, que o tipo de ânion que está sendo utilizado não tem influência sobre o rendimento. O trabalho também avaliou o efeito da temperatura. Como a gente pode observar, quando a gente aumenta a temperatura, a gente tem um aumento no rendimento. Isso pode ser explicado pelo fato de que quanto maior a temperatura que a gente utiliza para a reação, menor é o efeito do tamanho da partícula. Também foi avaliado o efeito do tempo de reação, e aqui o que acontece é que quando a gente aumenta o tempo, por exemplo, de 15 minutos para 30 minutos, a gente tem um aumento no rendimento. Mas se a gente aumenta mais ainda o tempo de 45 ou 60, esse rendimento começa a cair de novo. E isso acontece por causa das reações de policondensação, que estão representadas aqui abaixo. Então, eu tenho o meu produto de interesse policondensando novamente e gerando o PET e o etileno glicol. Então, é uma reação que a gente não deseja durante a glicólise. Também foi avaliado qual seria o efeito da razão entre PET e etileno glicol, e aqui a gente tem um efeito parecido com o que é observado com a temperatura, com o tempo. Quando a gente aumenta a quantidade de etileno glicol até certo ponto, esse rendimento vai aumentando. Mas a partir de um certo momento, quando eu uso um grande excesso de etileno glicol em relação ao PET, o meu rendimento acaba caindo novamente. E isso acontece por causa das reações de intertroca, que acontecem no meio reacional, além das reações de policondensação, que também podem acontecer quando a gente tem o excesso do etileno glicol. E aqui a gente tem uma reação, né, ideal que a gente gostaria de ter, que é o PET com o glicol, formando então o intermediário tereftalato de bisidroxetilo. Nesse trabalho, então, o que os autores encontraram foi uma condição ótima
com uma razão de 1:3 entre PET e etileno glicol em peso, utilizando 1% em peso de catalisador, que é o acetato de zinco, e eles obtiveram então 65% em mol de BHET em 30 minutos de reação no micro-ondas. Outro trabalho que eu gostaria de trazer para a discussão é um trabalho que avalia, então, o efeito do tipo do glicol. Então, os autores estudaram 4 diferentes glicóis: o etileno glicol, o propileno glicol, o dietileno glicol e o monopropileno glicol. A reação foi feita, então, conforme essa figura que ilustra, ela teve um refluxo, e os autores utilizaram um micro-ondas convencional adaptado. Eles utilizaram, então, também como catalisador o acetato de zinco. E o que eles observaram é que quando eles utilizaram o monoetileno glicol, ou etileno glicol, a reação não aconteceu. Eles não tiveram nenhuma conversão, o PET continuou ali intacto. Isso aconteceu porque nessa condição onde a reação foi feita, a pressão atmosférica, a temperatura de refluxo do monoetileno glicol é de 195 graus Celsius, o que é abaixo do necessário para que a gente tenha ativação da glicólise. Assim como para o dipropileno glicol, a reatividade observada também foi baixa e as conversões não foram ideais. Os autores também fizeram um estudo avaliando a mistura entre o PET e uma mistura de glicóis, e o que eles observaram é que quando essa razão entre PET e mistura de glicóis é de 1:1, a taxa de reação acaba caindo, assim como a temperatura da reação cai também. Isso acontece porque, por exemplo, quando a gente mistura o dietileno glicol, que tem um ponto de ebulição de 245 graus Celsius, com o monopropileno glicol, que tem um ponto de ebulição de 188 graus Celsius, a gente força o ponto de ebulição da mistura também para baixo. E uma menor temperatura, nesse caso, acaba desfavorecendo a nossa reação. A série, então, que os autores concluíram, né, na ordem de maior eficiência para menor eficiência, é o dietileno glicol como o melhor deles, seguido pelo monopropileno glicol, o dipropileno glicol e o monoetileno glicol, por fim, que aqui acabou nem reagindo. E os principais resultados, então, foram com dietileno glicol, numa razão de 1:1,8, onde eles obtiveram uma conversão de 98,7%. E quando a gente fala de uma mistura de dietileno glicol com monopropileno glicol, o rendimento cai um pouquinho para 92,4%. Aqui nesse trabalho, eu só queria fazer uma ressalva de que eu senti falta dos autores utilizarem uma ferramenta estatística, porque aqui na tabela vocês podem observar que o tempo de reação, as proporções, a quantidade de catalisador, até a densidade de potência do micro-ondas, ela não foi igual para todos os glicóis. Então, na minha opinião, eu acho difícil tu comparar 2 glicóis diferentes, os resultados de conversão, sendo que as condições experimentais não foram iguais para cada um deles. Então, eu senti uma falta aí de uma ferramenta estatística para que a gente pudesse avaliar de uma forma mais certeira, mais confiável esses resultados. Por fim, o último artigo que eu gostaria de trazer é um artigo que faz o uso da glicerina como o glicol para fazer a reação de glicólise, que a gente chamaria então de uma glicerólise. E por que então a glicerina? Bom, a glicerina ela é um subproduto da produção do biodiesel, e como a gente sabe, a busca então, né, por combustíveis que sejam de fontes renováveis, como o biodiesel, ela vem crescendo. Então, à medida que a demanda por biodiesel vem crescendo, a disponibilidade de glicerina no mercado vem acompanhando esse crescimento. Então, se tem muitas pesquisas nessa área de dar um destino para toda essa glicerina, todo esse glicerol que está sendo produzido. E uma alternativa, então, é utilizar esse glicerol para fazer a reciclagem química do PET. E aí a gente acaba unindo as duas demandas. Então, nesse artigo, o que os autores fizeram foi pegar a garrafa PET novamente, tira a tampa, tira o rótulo, picaram esse material e reagiram com a glicerina, utilizando como catalisadores, então, o hidróxido de sódio ou o hidróxido de potássio. E essa reação foi feita
também no micro-ondas. Então, aqui nesse gráfico do tempo de reação em função da potência do micro-ondas, a gente pode observar que as reações feitas, então, com hidróxido de potássio, elas tiveram um tempo de reação menor, o que é favorável, né? E a gente também observa que quando a gente caminha aqui para a direita no gráfico, aumentando, então, a nossa potência, o tempo de reação ali também acaba reduzindo bastante. E aqui, o que eu achei interessante do trabalho é que os autores trazem também uma comparação da reação feita no micro-ondas com a reação feita no térmico. Então, a gente pode observar uma grande diferença no tempo de reação. O micro-ondas levou 190 segundos, o que corresponde aí a mais ou menos 3 minutos, enquanto que o térmico levou 853 minutos, o que corresponde a mais ou menos 14 horas. Então, a gente está comparando 3 minutos a 14 horas, é uma diferença bem grande de tempo de reação. Além do rendimento, né? Aqui, segundo a reação, a gente tem o PET reagindo com a glicerina numa catálise com hidróxido de potássio, e a gente gera, então, esse sal de ácido tereftálico, e quando a gente fala um tratamento ácido, a gente obtém o ácido tereftálico. Então, o rendimento de ácido tereftálico para o micro-ondas foi de 90,2, enquanto que para o térmico foi de 47,4. Então, é quase a metade do rendimento. Além disso, no final da reação de 3 minutos do micro-ondas, não se observou nenhum PET residual, enquanto que para o tratamento térmico, 34% em molde PET sobrou ali intacto no meio reacional. Então, para fechar, o que a gente pode concluir é que a reciclagem química do PET é sim uma demanda mundial, e não somente a reciclagem, como a gente precisa ter mais atenção também no nosso descarte e na nossa coleta, porque como eu mostrei lá no início, né, alguns dados, a gente tem muita perda de material nesse processo entre descarte e coleta. Então, não basta a gente reciclar, a gente precisa fazer também com que todo esse material chegue até a etapa de reciclagem. A glicólise, então, ela se mostra como uma rota viável, tanto é que ela já é aplicada industrialmente, né? Já tem empresas que investiram nisso e que seguem fazendo essa reação. E a aplicação da glicerina como um agente de solvólise, ela é uma alternativa, e isso vai unir, então, as duas demandas, tanto a de reciclagem quanto a de dar um destino para esse subproduto do biodiesel. E o uso da radiação de micro-ondas também apresenta grandes vantagens em relação ao tratamento térmico, porque ele apresenta aí uma redução bem drástica de tempo e também apresenta um rendimento bem maior. Mas também é necessário que a gente tenha mais avanços na pesquisa. Eu acredito que também na área de engenharia, para que a gente possa ter uma implementação industrial, então, de todos esses métodos em uma larga escala. Então é isso, eu agradeço muito a atenção de todos, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Aqui eu deixo um QR Code que vai direcionar vocês diretamente para o meu e-mail. Muito obrigada pela atenção de todos.